dar o nosso boa noite ao pessoal que está chegando. Novamente aqui oferecendo uma bebida, porque quando a gente está em casa, no conforto do lar, a gente oferece... Não sou tão chique, né? Ofereço café. Não, porque eu não fiz café, então o meu é água. Mas a minha tem uma mensagenzinha, assim, bem de casa mesmo, que diz assim, o importante é ser feliz. É isso aí. Eu sou a Ilma, eu sou graduada em comunicação social, acho que é importante dizer, né? Para saber de onde nós viemos. Fotografei pessoas há mais de 10 anos, tanto em evento social, quanto retrato, fotografia de família, que foi o que me trouxe até onde nós estamos neste momento, estudando juntas, onde eu analiso, a partir dos retratos, os comportamentos sociais. Um trabalho lindo, né? Não sei, vamos ver. E aí, para quem não conhece a Raquel? Bom, eu sou Raquel, sou fonoaudióloga. A minha trajetória tem variações aí em várias vertentes profissionais, mas o que une tudo isso é porque eu sou apaixonada com a comunicação. A comunicação sempre foi o fio condutor de toda a minha vida, né? Então, eu fiz fonoaudiologia por causa disso. Depois eu fiz o mestrado numa linha de pesquisa chamada Linguagem, Cognição e Cultura, em letras, justamente para tentar entender como que a linguagem interferia na cultura e como a cultura interferia na linguagem, né? Foi um trabalho muito gostoso que com certeza abriu minha cabeça e me fez perceber que a interface fazia com que a comunicação ficasse ainda mais bonita, a interface com outras áreas do saber. No meu doutorado eu trabalhei com análise discursiva, de novo tentando perceber como que o discurso ele diz muito sobre as pessoas. No meu caso, eu estudei que tipo de palavras as pessoas escolhiam para se referir a elas mesmas. E foi umas descobertas bem interessantes. Eu estudei sobre a autoimagem corporal da mulher brasileira. E aí, a partir de então, eu comecei a trabalhar com consultoria de imagem, mas entendendo a moda como uma ferramenta de comunicação. De novo, a comunicação como pano de fundo, né? E agora... tive a grata surpresa, né, de conhecer a Jailma nesse estudo que eu estou desenvolvendo no pós-doutorado. Nós estamos estudando sobre, numa linha de pesquisa em comunicação e semiótica, né, que é a sociossemiótica, para tentar compreender o percurso do sentido das coisas. Não é isso, Jailma? Isso, é grata mesmo, muito grata que eu sou. Mas só para fazer-se entender, eu acho que nem todo mundo conhece a semiótica, é uma teoria que estuda, né, ela é teoria e método de análise que estuda o sentido das coisas. Então, se uma coisa faz sentido para mim, ou faz sentido para você, é porque ela tocou você de alguma maneira, e é essa maneira como a coisa acontece, é o que a gente estuda. Exato. Como que o sentido se constrói. Uhum. Em uma dessas nossas conversas de café, numa mesa de estudos, os assuntos se misturaram, não é mesmo, Raquel? A gente não sabia se a gente estava estudando ou se divertindo, né? Porque as duas coisas sempre se misturam. Quando a gente sai para tomar um café, a gente fala de estudo, quando a gente pensa em uma dúvida de estudo, a gente dá risada. E aí a gente percebeu que seria interessante compartilhar esse nosso grupo, esse duo de estudos, né, publicamente, para as pessoas conhecerem um pouco sobre o sentido, sobre como sentir, como se faz isso, e se divertir com a gente, que é o mais legal. Exato, exato. E aí a gente criou esse projeto, que a gente está começando aqui hoje, né, Jailma, chamado Com Sentidos. O objetivo é que a gente consiga provocar em vocês, assim como a gente é provocado, no despertar dos sentidos, tentando promover uma sensibilização a partir dos órgãos dos sentidos. Por isso que tem esse nome, Com Sentidos, para que a gente possa ter um sentido diferente do nosso viver, do nosso cotidiano, que é o que, né, de alguma forma, a gente foi tocado em algum momento estudando a semiótica, né, Jailma? Então, esse projeto, a ideia é que cada semana a gente possa abordar um dos sentidos e também a gente quer que, a ideia é que essas nossas lives, nossos encontros, depois eles virem podcast, para que outras pessoas também possam assistir e nos acompanhar. Não é isso? É um depois bem daqui a pouco, tá, gente? A gente vai tentar colocar o quanto antes lá no Spotify, para liberar esse diálogo. E a princípio se chamava Diálogo Sensível, porque a ideia é essa, um bate-papo, uma xícara do lado. Quem tiver dúvidas pode ir nos passando. Não sei se nós vamos conseguir acompanhar muito bem o diálogo com vocês, né? A interação com vocês, que a gente é muito nova aqui, mas vamos tentar, deixem suas dúvidas e nós vamos tentando. Isso daí. Tá bom? Quer começar a fazer a apresentação? Bom, essa semana a gente está trabalhando um sentido que, pelo menos para mim, está fazendo muita falta, que é o sentido do tato.
Isso. Legal. E aí, no sentido do tato, toda vez que eu vou tentar compreender alguma coisa do sentido, por causa da minha história, da minha trajetória, eu busco uma explicação neurofisiológica para tentar construir um pouquinho e entender. E quando a gente vai pensar no tato, a gente tem que pensar que nós temos células distribuídas no nosso corpo e que captam essas informações e levam para uma região lá do cérebro. O que é mais interessante para começar é que o nosso corpo inteiro capta informações do toque. Então, desde o pé, né, até a testa, a gente está captando informações. Então, nós temos células que vão captar e vão mandar para uma região lá no cérebro, que é uma região chamada somatosensorial. Essa região integra outras regiões, outras informações de outros sentidos e que vão se misturar às sensações e depois ficar, como se diz, depois que elas são transformadas, elas viram memórias dessas sensações que de alguma forma despertaram alguma sensação mesmo, né? Para ser ou não um sentido, que é o que a gente vai dizer depois. Uma coisa que é legal, eu até escrevi sobre isso, é que o toque, né, especialmente o abraço, que é o que a gente tem sentido muita falta, né, Jailma? Eu sou uma pessoa que gosta muito de abraçar, quem me conhece sabe disso, é que ele libera um neurotransmissor chamado ocitocina. E esse neurotransmissor que é liberado é o mesmo neurotransmissor que é produzido, que é disparado quando a mãe está amamentando o seu bebê. Olha que coisa mais linda, né? Então, quando a mãe amamenta o bebê, esse neurotransmissor ele fica abundante. E essa abundância faz com que o vínculo se fortaleça ainda mais entre mãe e bebê. Então, se a gente for fazer um paralelo... Essa força, a gente trazendo para o sensível, né? Eu tenho uma lembrança de quando meu filho nasceu. Eu, mãe, completamente sem noção, a palavra acho que é essa mesmo, mãe de primeira viagem, não sabia o que fazer quando a enfermeira me deu meu filho nos braços. Ela falou, aconchegue ele em seus braços, próximo ao seio. E eu, apavorada, onde que é esse próximo ao seio? Eu preciso colocar? Como que eu preciso fazer isso? Ela disse, não, coloque apenas próximo. Ele fará o resto. Então, até hoje, essa lembrança é muito forte da questão tátil, porque de fato foi isso. Ele, claro, teve um olfato, mas o olfato ainda estava em desenvolvimento. Ele foi tateando mesmo com o lábio e aí ele chegou. Então, ele aprendeu a se alimentar pelo tato. E eu aprendi a amar ainda mais pelo tato. E aí as ligações se E o que é fortalecem. interessante é que existe algo instintivo, né? Você não sabia, você era mãe de primeira viagem, né? E de alguma forma existe uma acomodação ali, né? Que é muito dos dois, da dupla, né? Para poder... Mas a sentido e a percepção vem justamente do próprio sentido do tato, nesse caso, né? Exato, Porque exato. ela mesma me orientou, ela falou, ele vai saber. Então ele foi tateando, ele sem saber de nada, foi tateando, que é o primeiro sentido desenvolvido, né? E aí agora a gente está vivendo esse tempo de quarentena, né? Que a gente não tem tido a possibilidade de abraçar tantas pessoas como a gente abraçava. E aí, de alguma forma, a gente tem que liberar esses neurotransmissores do prazer de uma outra forma, buscando outros elementos e outras alternativas que substituam algo que é tão importante, que é tão humano. Tem pesquisas que dizem que o ser humano tem fome de pele. Ele é tão importante para ele ter o contato humano como as plantas precisam de luz solar. Isso é muito forte, né? Então a gente precisa desse... E quando a gente está falando do toque, é a carícia, é o toque, é o abraço, é um aconchego, é estar só encostando, né? Então, são vários tipos de toques envolvidos, né? Eu estava vendo, quando a gente estava pensando em trazer um pouco sobre esse assunto, eu lembrei de um livro, que é um livro muito simples, mas que tem algumas coisas muito bacanas, eu até trouxe aqui pertinho, não sei se você já viu, ó, chama 5 Linguagens do Amor. Eu não conheço. Não? Eu não conhece? conheço, só fiz isso. Esse livro, ele fala que cada um, não vou falar sobre todos eles, mas que cada um tem um jeito de perceber melhor o amor. Tem pessoas que são pessoas do toque, que para elas se sentirem amadas, elas precisam ser tocadas. E eu sou uma delas. Tem um testezinho que você faz, mas não é nem a questão do teste, é a questão da gente pensando na nossa história, né? Mas eu fiquei curiosa agora, porque
existem pessoas, a não ser, é claro, a gente sabe que tem pessoas que têm um certo problema com o toque. Aí é uma questão fisiológica mesmo, né? Biológica. Uhum. Mas, no geral, existem pessoas que não sentem afeto no toque? Não, todas as pessoas sentem, mas às vezes é a forma de você perceber melhor o amor do outro. Tem gente que não precisa ficar encostando, você já percebeu? Tem gente que não gosta tanto de abraço, né? Tem gente que acha pegajoso ficar encostando toda hora. Agora, tem gente que precisa disso para sentir a demonstração de amor, entendeu? Mas é que aí, será que a gente já não entra no histórico da pessoa, né? Porque nós somos uma construção, né? Nós somos construídos desde lá, bebezinho. E será que... Eu tenho a impressão que não é que a pessoa não gosta de ser tocada ou não gosta de tocar. É uma impressão e você me corrige. A impressão que eu tenho é que às vezes a pessoa ela não teve esse afeto mesmo. Eu mesma, enquanto criança, eu não tinha. Eu tive, né, uma educação rígida e tal, então eu não tinha em casa. Mas a falta disso sempre foi imensa. Eu sempre queria muito que isso acontecesse, né? Então, e eu percebo isso em muitas pessoas também. Que às vezes elas querem o carinho, mas elas não sabem como, né? Como lidar com essa coisa estranha. Você está levantando uma coisa muito legal. Eu não acredito que nada é determinado geneticamente de forma inata. Eu acho que é uma construção da pessoa com o social, né? Sim. Então, provavelmente, pessoas que são que têm em casa uma grande troca de carícias e desse toque, elas são mais predisponentes a se sentirem mais amadas também por meio do toque, né? Assim que eu percebo. Eu acho que faz mais sentido. Tem famílias que as pessoas não se encostam, né? Por uma questão de rigidez, por uma questão de costume e hábitos. Se a gente for pensar nisso, o próprio brasileiro, ele é considerado muito mais caloroso, né? Do que em outras culturas. Tudo a gente abraça, né? Tudo a gente tá junto, tá perto. E aí o nosso problema, nossa dificuldade, nosso sufoco agora, né? Porque o normal, como a gente tá falando, tem gente que é assim, tem gente que é assado, né? Mas é porque o normal para ela é não tocar. Né? Então tem esse estranhamento com o toque, que é a maneira que eu vejo. E agora, a gente tem um estranhamento com o não tocar. A gente, enquanto brasileiro, a gente quer estar tocando o tempo inteiro, né? De alguma forma. Mesmo que as pessoas que não gostam muito de abraço, que não se tocam tanto, elas pegam na mão, né? Cumprimento de mão, 1, 2 ou 3 beijinhos, dependendo da região do Brasil. Então, E agora é uma maneira de tocar, né? Em alguma... É verdade. Agora nem isso a gente está podendo, né? Mas eu acho que é a gente começar... eu acho que tudo quando a gente para tentar perceber como que a nossa forma de manifestar-se diante desse sentido faz a gente dar outro significado e, portanto, outro sentido a ele e a ter uma consciência diferente, né? Então, quando eu paro para pensar e olhar sobre a minha relação com as pessoas, principalmente as relações afetivas, eu noto que, por exemplo, eu gosto muito de andar de mão dada, eu faço questão de andar de mão dada com meu marido, né? Com meu filho, o tempo todo eu procuro ele para abraçar. Eu fico que não andar de mão dada comigo. Então, talvez eu também gosto, mas tem gente que não liga, e não é porque tá errado, né? Tem a ver muito com a questão de como a pessoa, como ela é ensinada, como ela aprendeu a lidar com essa relação com o outro, né? Tenho minhas dúvidas. Mas uma coisa que acho que a Marcela que falou aqui, né? Que é uma questão cultural mesmo, porque o americano para ele é comum, né? Pro oriental é comum. E a Marcela está comentando, mas é muito legal. A Marcela foi minha aluna, ela é brasileira e já está morando há um tempo lá nos Estados Unidos. Então, eu acredito que ela sente muito essa diferença, né? Quando você muda de uma cultura para outra, isso fica muito visível, né? E a gente vai vendo que nós temos muito isso do toque, né? Eu imagino que a sensação seja a mesma, ou pelo menos parecida com o que nós estamos vivendo agora, né? Como encontrar as pessoas e não tocá-las. Exato. E aí, assim, tem coisas que são legais, porque a gente está aprendendo outras formas, né? Mas é uma forma diferente da gente perceber a nossa manifestação da nossa comunicação, já que a gente tem essa dificuldade em manifestar esse toque e esse abraço, não é? Sim, sem dúvida. Eu tava pensando nas próprias redes sociais, né? No que a gente está fazendo aqui nesse momento. Porque as formas de presença mudaram, né? Eu tava pensando muito que antes, né, no antigo normal e no novo normal, vamos
tentar nomear as coisas, né? No antigo normal, era comum a gente fazer o story de onde a gente estava, porque a gente queria mostrar, né? Queria se mostrar, eu estou lá, né? Era sempre algo longe, algo distante, algo que fora do cotidiano, né? Uhum. E agora a gente convive aqui no ao vivo, nas lives, porque a gente precisa estar junto, a gente precisa estar ao mesmo tempo em algum lugar, se falando, se ouvindo. Exato. Que é uma vontade de troca, né? Que a gente tem, né? A gente precisa dessa troca. Mas é uma troca bem diferente porque é um outro modo de presença, como você disse, né? A gente está tendo que aprender a lidar com esses novos modos de presença. E é difícil. Muito difícil, muito difícil. Eu tenho demorado mais no banho, por exemplo. Isso é uma coisa muito legal, né? Porque a gente... aí eu lembro daquilo que a gente estuda, né? Com Grey Mass, que a gente está vivendo um momento de... É uma ruptura, né? É uma quebra. De repente, a gente tinha uma vida, né, atropelada, uma vida cheia de coisas, e a gente passa por uma ruptura, e aí a gente faz com que o nosso fazer seja todo analisado para ver se a gente quer continuar esse modo de ser e de viver do mesmo jeito ou não. Porque tem uma parada, né? Desde que a gente entrou em quarentena, mudou completamente a rotina de todo mundo. Mesmo que você esteja trabalhando em casa, mudou. Para aqueles que estão saindo, mudou também, porque não é mais a mesma coisa. A rua não é mais a mesma. As pessoas não estão mais as mesmas, né? Então aí a gente... Não tem como ser mais o mesmo. Né? Não tem como. E aí a gente começa a perceber coisas que às vezes a gente não dava atenção. Por exemplo, o chuveiro que você falou. Tomar um banho. No meu prédio, eles estão reclamando nos grupos do WhatsApp que está gastando, o consumo de gás está sendo muito maior porque os banhos estão muito mais demorados. Olha que coisa louca, né? Então, é uma mudança. As pessoas estão querendo sentir. E, de novo, é a questão do toque. É sentir água quentinha caindo, porque isso é conforto. Isso traz um aconchego, não é? Ficar debaixo do chuveiro quentinho é como se estivesse sendo abraçado, não é? É o nosso modo de se sentir abraçado. Ficar debaixo do chuveiro quentinho, se secar bem, se tocar, passar um creme. Passar creme é uma delícia, né? Agora, principalmente. Antes você pensava, você tinha o toque, agora fica sempre um vazio, né? Exato. A gente está mudando, talvez, primeiro o significado das coisas para depois a gente conseguir mudar o sentido, né? Sim, sim. Eu acho que nós estávamos vivendo num momento, não que eu seja contra o capitalismo, não, adoro, mas a gente estava tão consumista, a gente estava se apoiando nas coisas, né? E a gente não olhava muito para dentro de si. Eu mesmo conheço pessoas que odeiam o silêncio. Eu adoro o silêncio. Consigo pensar, consigo escrever, consigo falar sozinha, que é um momento de eu me conhecer também, de perceber o que eu estou sentindo, né? Mas as pessoas estavam se apoiando muito nisso em objeto. E tocar um objeto é frio, né? Qual a sensação de tocar um objeto? E agora nem um objeto a gente consegue, não tem graça, né? A gente quer mesmo um abraço. Isso me faz pensar numa outra mudança, Jaima, que é a mudança que a gente passou a ter com as nossas próprias roupas, com o toque das roupas, né? Então, a gente tem ficado em casa, e o que a gente tem buscado em casa? Conforto. A gente está vivendo um momento de muita incerteza, de muito temor, de muita insegurança. Então, o que nos acolhe nesse momento? É a roupa confortável, é o moletom, né? É o pijama. Em alta. Então, assim, é uma fase muito interessante que esse conforto tem a ver com a relação do meu corpo com a roupa, como se a gente entrasse num processo de fusão, de ajustamento, né, de integração, para poder ser, para poder dar conta de tudo isso. Eu tenho uma experiência muito interessante em relação à roupa, que acho que a gente consegue explicar um pouco do sentido, do significado. Quando eu estava grávida do Matheus, meu filho, eu comprei um conjunto de plush branco para poder sair da maternidade. Eu queria sair da maternidade usando ele. Aquela coisa de mãe pura, sabe? Mãe é aquela coisa quase que um anjo, né? Por isso que tinha que ser branco. E aí eu saí da maternidade usando isso e tal. E até hoje eu tenho esse conjunto. Meu filho tem 13 anos, vai fazer 14 e ele tá lá, um trapinho, mas tá mais gostoso ainda. Então, hoje o significado desse conjunto para mim não é só me aquecer. Toda vez que eu não estou muito bem, eu vou lá no guarda-roupa, pego esse conjunto e visto. É como se ele me abraçasse. Então, eu acho que ele não tem um significado só de me aquecer. Ele tem um sentido diferente, né? Eu passei a dar um sentido diferente para essa roupa. Que é a roupa que me abraça, que é a
roupa que me conforta, que a roupa é como se ela estivesse me tocando mesmo. Mas é porque além dela ser gostosa, ela tem uma troca, né, entre eu e ela, que é só minha. Se você for olhar o meu conjunto, você vai falar assim, Raquel, pelo amor de Deus, dá isso logo. Mas ela tem um sentido diferente para mim, né? É um sentido diferente. Acho que todo mundo tem isso com alguma coisa, né? Com alguma peça de roupa ou alguma história nesse Eu acho que sentido. agora a gente vai usar mais, inclusive, né, as roupas de casa. Mas eu vejo isso como até uma tendência. Eu não entendo muito de moda. Eu sempre gostei mesmo do conforto. Mas eu acho que agora passa a ser uma tendência, né, o conforto. Você estar confortável se torna uma tendência. Antes a gente saía apertado, com o dedo apertado no salto, às vezes, né, não tão confortável. A primeira coisa que a gente faz quando chega em casa é tirar os sapatos, tirar a roupa, né, e buscar uma roupa mais confortável, buscar um roupão, que é essa roupa com braço que dá esse conforto pra gente, né. Eu vejo nisso uma coisa muito positiva enquanto humanidade, né. A gente está voltando pra gente. A gente está voltando, porque quando a gente chegava em casa e tirava tudo que se vestia ou colocava o moletom, a gente estava sendo, eu era eu mesma. Porque se é tão rápido, se é tão desesperador, tão, né, tão automático a chegada em casa, que eu duvido, sinceramente, quem estiver aí do outro lado vai ter que dizer. Duvido que alguém chegue em casa e ou se joga no sofá, ou troca de roupa imediatamente, ou tira pelo menos o sapato. A primeira coisa que eu faço é tirar o sapato. Sempre. Então, descalço é conforto. É a busca Em do casa é conforto, né? É a busca do conforto. Agora, o que é, uma coisa que é bacana é que eu acho que isso é realmente uma evolução. Eu fiz uma pesquisa com idosos para ver que tipo de roupa, à medida que eles vão amadurecendo, eles vão optando. E a grande maioria comentou que não gosta de roupas belas e roupas que fazem eles se mostrarem. Eles gostam disso também. Eles não querem ser invisíveis, principalmente essa geração que tem vindo aí. Mas eles buscam muito essa roupa que consegue fazer esse tipo de fusão com eles. Então é legal, né? Então você já viveu tanta coisa e na fase que você está no ápice da sua maturidade, você quer o quê? Você quer o conforto. Então talvez a gente está sendo obrigada a amadurecer na marra, sabe? Para a gente perceber aquilo que realmente traz algum tipo de valor, diferente da roupa que aparece antes da gente, né? Quando você usa uma roupa apertada, às vezes a roupa aparece antes do seu corpo. Quando você usa uma roupa que é confortável, é uma coisa junta, né? É o ser junto com o objeto. Eu acho que essa que é uma tendência, talvez, nesse momento, da gente ter esse olhar mais pra gente para tentar fazer essas buscas, não é? Sim, sem dúvida. Acho que é mais para dentro mesmo, né? Eu lembrei de um filme que eu assisti esses dias. O filme até que não é tão assim, não achei sensacional, não. Mas chamado 4L. É um filme francês. Já assistiu? Não. Não? Tá no Netflix. 4L? 4L, isso mesmo. Mas o que eu achei mais interessante é porque tem uma fala que eu achei fantástica, que não me saiu da cabeça. Quando eles estavam no deserto, na África, o cara virou para a menina, ela era americana, se não me engano. Não sei se ela era americana ou era inglesa, não sei. Mentira, ela era francesa. E aí ele falou assim para ela: você gosta da África? Ela: não gosto da África. Você já sentiu a África? Não senti a África. Tira os sapatos. E aí ele pede para ela tirar o sapato e colocar o pé no deserto. E fala assim: respira fundo. Se você conseguir sentir a terra que você está pisando, você está sentindo a África. Eu achei isso de uma beleza, não é? É o contato, né? É você colocar o pé, é você sentir a raiz, é você sentir a terra, é você sentir o que está saindo dali para dizer aonde você está. E nesse momento, a vontade que eu tenho é de estar, muitas vezes, descalço na minha casa. Andar na rua não dá, né? Mas é vontade de estar com os pés na grama, vontade de estar com os pés na praia, na areia, né? É como se a gente quisesse pisar em outros lugares, assim, né? A gente, não sei, talvez para tentar fugir um pouco do que a gente está vivendo, né? Que é tão temeroso, tão difícil. A falta, né? A falta que isso faz e que a gente não conseguia perceber quão grande era. Exato. A gente queria mais, né? Eu estava conversando, a Patrícia está aí a gente estava conversando sobre como faz falta estar em contato alguém falou mesmo lá. A falta. A falta da natureza, né? Quem mora numa cidade grande tem essa dificuldade de estar sempre no meio de prédios, né?
E entre os meus uns atendimentos que eu faço, de um para o outro, eu vou para uma praça, eu fico sentada no banco da praça. Na verdade, banco da praça é uma coisa que a gente vê, né, idoso no banco da praça, mas é uma delícia sentar no banco da praça e poder olhar para, sabe? No caso nessa praça que eu vou, tem uma paisagem maravilhosa. E aquela sensação, isso é tato, é você sentir a brisa que bate, é você sentir o sol te queimando um pouco, aquele sol de meio-dia, sabe? A vontade que eu tenho é tirar os meus sapatos e ficar descalça. Mas eu não posso, porque é cheio de cachorro, tem cocô, né? E tem, nesse momento de vírus, tudo você tem que ficar preocupada. Mas a vontade que eu tenho é falar, ai, um dia eu quero vir para essa praça, vir de chinelo e colocar o pé na grama, assim, sabe? Para poder sentir, né? Eu vivi muito essa experiência no interior. Eu morei 8 anos no interior, uma cidadezinha muito pequena, um pequeno paraíso que eu chamo lá, para onde eu pretendo voltar, inclusive. E lá a gente costuma dizer que a gente tem um tempo a mais. Esse tempo que a gente está tendo aqui, que a gente não sabe o que fazer às vezes, lá no interior, ele é prolongado, ele existe de fato. Então, umas 3 horas a mais que nós temos lá de vida, nós sentamos no alpendre, embaixo de uma árvore. Todas as casas lá tem uma árvore na calçada, e nós sentamos embaixo daquela árvore, papeamos. Simplesmente papeamos. Uma brisa suave, folhas que caem, tudo é textura, tudo é gostoso, só ficar ali naquela cadeira de alpendre, a minha era de madeira, então tem aquela textura da madeira que eu gostava de ficar, sabe, ficar tocando aquilo. As folhas das árvores, no interior o pessoal, 6 horas da manhã, vai à calçada. Eu saía para caminhar às 6 horas da manhã, as calçadas já estavam quase todas limpas. De certa forma, eu ficava um pouco envergonhada pela minha, que era um pouco mais tarde que eu tratava disso. Mas, ao mesmo tempo, sentir as folhas, tanto elas caindo, quanto varrer aquela textura, era muito gostoso. Pisar na folha, o barulho da folha. Então, tem toda uma sensação tátil que a gente só percebe no silêncio. Você não consegue sentir uma árvore no meio da cidade, a não ser que seja uma quaresmeira, né, um ipê roxo florido no meio dos prédios, que aí não tem jeito. Mas no dia a dia, você ter essa sensação tátil também com as coisas é muito, muito difícil. E agora a gente tem oportunidade. É no silêncio e na desaceleração, né? É na mudança de ritmo, na mudança do nosso ver, o nosso cotidiano. O Diego comentou aqui que essa questão da simplicidade, que é o que você está falando, né? É tão simples, a gente evoluiu em tantos termos tecnológicos, a gente tem tanta coisa à nossa disposição e a gente está querendo o que hoje? A gente está querendo o que é simples, a gente quer a conversa no alpendre, né? A gente quer sentar, a gente só queria estar sentado debaixo de uma árvore só, né? Colocar os pés no chão, né? A Marcela está comentando aí, né? Que ela está num lugar muito frio, ela não consegue colocar os pés no chão porque, né? Senão morre congelada, né? Um abraço para a Marcela. Sinta-se abraçada, Marcela, nesse frio. Então é a gente pensar isso, né? É o simples, né? É o simples que nesse momento ele grita porque a gente está buscando isso. Isso sempre teve disponível para a gente e a gente não valorizava, né? E aí precisou de toda, né, essa quarentena. Não estou dizendo que o coronavírus é bom, porque ele não é bom de forma nenhuma. Eu só estou dizendo que é uma forma, é o que a gente tem para poder tirar dele, né? Porque não tem ninguém gostando disso, né? Não tem ninguém gostando. Sim, claro que não, mas ao mesmo tempo é uma resposta da natureza, né? É uma questão que a gente não entende, que é nova, mas é da natureza. Ela vem de lá, de alguma forma. Exato, né? Exato. E a gente está aí, né, nessa tentativa de fazer esses contatos. E talvez, eu acho que depois que a gente der outros sentidos a essas sensações que nos invadem, eu acho que a gente vai começar a ficar mais atento. Eu acho que isso pode vir a despertar uma sensibilidade diferenciada na gente. Para quem quiser
abrir a sua sensibilidade neste momento para isso. Porque eu não acho que é todo mundo que tem conseguido, não. Ah, não. Mas sabe uma coisa que eu percebi, analisando os retratos, aqui para o trabalho mesmo? Quando se fala em fazer um ensaio, principalmente o feminino, o primeiro lugar buscado é a natureza. Que É legal. disparado a natureza. Ah, estou gestante, um ensaio, a natureza. Uhum. De beleza. É sempre a natureza, não totalmente a natureza, mas é o mais querido, é o mais solicitado. Então, pelas minhas análises, eu percebo que, de certa forma, lá no nosso inconsciente, a gente quer a natureza, a gente precisa, a gente sabe que precisa da natureza, né? Porque a gente se sente bem com ela. Uhum. Então, essas pessoas que já tinham essa sensibilidade devem sair melhores agora, aproveitando melhor isso, abraçando mais, abraçando árvore. Eu tenho uma amiga que abraça a árvore. Eu abraço a árvore. Tenho duas, então. Eu adoro. Aprendi com a minha mãe. Mas eu acho que é isso, assim, a gente já tem isso intrínseco em nós. Nós somos natureza. Né? Nós, na verdade, nós não precisamos dessas tecnologias todas. Né? Nós Exato. se adaptamos e hoje, claro, a gente não vive sem. Mas na essência é diferente. É verdade. Tem um livro chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Eu comprei esse livro porque eu achei que o nome tinha muito a ver com o momento, né? E ele é escrito por um índio, não sei lá o que, Krenak, esqueci o primeiro nome dele. E ele fala justamente sobre isso, nessa fusão nossa com a natureza. Nós somos uma coisa só. Falar de sustentabilidade parece incoerência, porque se eu estou falando da natureza, né, assim, eu sou a natureza. A gente sai da natureza para olhar ela como se ela fosse uma coisa à parte, mas na verdade não é à parte, é uma coisa só. Nós somos tudo isso juntos, né? Nosso grande erro seja se separar dela. A gente se distanciou da natureza que é nossa e que somos nós, para se aproximar do tecnológico que nós criamos. Nós criamos a tecnologia para facilitar a nossa vida. Exato. E nos tornamos refém dessas tecnologias. Se acabar a energia agora, o que a gente vai fazer? Não é só a internet também depende da energia. Exato. Mas aí, olha só, no momento da pandemia, o que a gente sente falta, né? O que nos conforta? É o que é natural, né? É doido isso. É a gente voltando para nossa origem, né? Tem um outro livro também muito legal, que é um livro difícil de ler, assim, mas algumas coisas dá pra gente entender. Tem que fazer uma leitura conjunta. É aquele Mulheres que Correm com os Lobos. Você já ouviu falar? Tá na minha lista. É sensacional, porque eles fazem uma comparação, né, das mulheres com os lobos, dessa habilidade que nós temos de... Claro que o livro enaltece o gênero feminino, né? Mas de qualquer forma, tanto homem quanto mulher, não vem ao caso a nossa discussão, é isso, né? Então, a gente manter apurado a nossa capacidade de sentir tátil, de sentir auditivamente, de sentir olfativamente, de sentir o gosto das coisas, de sentir visualmente, porque nós somos animais, né? Somos animais, a gente veio de tudo isso. Só que a gente só se torna cada vez mais humano se a gente desenvolve essa nossa habilidade de sentir cada um desses sentidos. É um livro muito legal. Eu acho que tem uma ligação aí, é importante a gente dizer como nós chegamos a este nome, né? Com sentidos. Lembrando que este é o nome do podcast, que vai estar lá no Spotify logo logo. Mas quando a gente fala de consentidos, ele tem a palavra, né? Na semântica da palavra tem um duplo sentido, né? Que é consentidos, de a gente sentir isso que você acabou de falar, a gente sentir as coisas, né? A gente ouvir, a gente ter uma sensação de olfato, tátil. Mas consentidos também vem de consentir. E consentir no sentido de estar disponível. Para você ouvir o outro, você tem que se dispor a isso, você tem que ter disponibilidade para o outro, para ouvi-lo. Né? Se você não está disposto, você não se abre a isso, se você não deseja, não quer sentir, também não consegue. E eu acho que talvez esse seja o nosso grande objetivo, né? Quando a gente quis criar o consentido, é da gente fazer com que as pessoas passem a consentir os sentidos, né? Passem a se permitir, a se abrir um pouco mais para a sensibilidade. É claro que só nos escutando, só da gente falar, essa sensibilidade ela não é
é aberta, não é isso, né? Mas é a gente começar a ser um pouco mais atento. E isso tá tudo muito em moda, né? Isso é o quê? Isso é mindfulness, isso é atenção, é estado de atenção, é escuta ativa. Isso é tudo que está em moda. Porque a gente está precisando disso, de estar atento às sensações, não é? Mas foi bom você ter falado do mindfulness, dessas coisas todas de moda, porque eu acho que nós falávamos isso mais cedo, inclusive, né? Sobre a publicidade, que nós éramos escravos dela, né? A gente precisa comprar produto para nutrir a indústria, a publicidade, enfim. A gente precisa de eletrônica, a gente precisa de todos os objetos que nos servem, né? E agora a publicidade está dando essa virada também, né? Porque ela precisa nos ouvir. Como agora a gente consegue falar, ela consegue nos ouvir, pelo menos por aqui, ela já percebe que a gente não quer mais isso, a gente não quer ser escravo, não tem sentido também, a gente quer ser percebido nas coisas, né? E aí eu acho que a gente está transformando, está ocasionando esse ajustamento da publicidade também. Muito forte isso. Quer dizer, então, que agora ela quer ser mais real, né? Vai saber dizer melhor do que eu sobre isso, né? Ela finge ser mais real, é isso? Ela finge, porque ela continua com a intencionalidade, né? Vamos dizer que a manipulação, que era o que a gente era todo coagido, a gente cedia essa intenção da publicidade, né, dos produtos, da indústria, agora passa ao ajustamento à sensibilidade. É possível ver, eu comentava mais cedo uma propaganda da Nivea, que fala sobre o toque, justamente, a importância do toque. Né? Porque a gente sente falta mesmo de ser tocado. E aí você também comentou de né, sobre o toque. Ah, tá. Não, que eu vi uma reportagem dizendo que dar um toque, quando você diz dar um conselho, né? Dê um toque no outro, mas isso não é tocar, né? Isso é diferente. Eu posso falar palavras extremamente carinhosas, mas que não substituem o toque. Eu posso dizer sinta-se abraçada, mas isso não é a mesma coisa que abraçar, né? Nada é diferente, até porque as aferências que chegam no cérebro são muito diferentes. O que chega na via auditiva não é a mesma coisa que chega na via de estimulação, né? De estimulação sensorial, acho que a gente chama de somatosensorial, né? Que é uma área linda. Tem umas coisas na neurologia que são muito legais, que a gente fica pensando assim, né? Por exemplo, você sabia que a língua, as mãos e os nossos genitais são as áreas que têm a maior representação no cérebro de sensibilidade? É muito legal, porque não tem a ver com o tamanho da área, mas com o tipo de sensibilidade que existe nessas regiões, né? Então eu fico pensando assim, que Deus foi muito perfeito quando nos criou. Então a gente tem essa habilidade... Ele criou para ser tocados, né? Para ser tocado e para sentir. Para sentir por meio das mãos as coisas, para fazer habilidades manuais, artesanato, para fazer carícias. Sexualmente também, né? A gente tem as nossas áreas erógenas, elas foram criadas desse jeito, para serem estimuladas, né? Então, senão não teria razão de ser, não teria razão de ser, né? Como foi criado. Então, é muito legal a gente perceber tudo isso. E quanto mais a gente vai explorando, mais a gente vai entendendo que isso é o que nos faz humanos. Mas se a gente não... Isso é algo que o robô nunca vai conseguir nos copiar, não é? As máquinas nunca vão conseguir imitar tudo isso que é nosso. Porque a máquina, ela vai aprender só o que você ensinar a ela, né? Exato. Como que você ensina a ela como que é o toque? A gente podia fazer essa experiência, assim, para quem nos vai assistir no decorrer da semana, tentar sentir mais as culturas das coisas, por que as coisas são feitas dessa forma, né? O celular é uma coisa linda, por um motivo, para ser passado rápido. Né? Às vezes a madeira já tem uma gramatura diferente, assim como o papel. E o que você sente quando você toca suavemente ou você toca abraçando alguém, né? Quem está com você dentro de casa, por exemplo. São sensações diferentes, né? São níveis diferentes da sensação. E agora que a gente tem um pouco mais de tempo, talvez seja o momento para experimentar o que você falou, né? Se permitir um banho mais demorado, de repente usar a bucha de vez em quando, é só para poder sentir o toque mesmo, sabe? Não tô falando que é para sair esfoliando a pele todo o tempo todo, mas é para sentir aquela pressão ali na pele, né? Passar um creme, de repente ficar com a janela aberta, ou numa varanda, ou em algum lugar que é possível ar livre, sentir a brisa batendo, o sol, sentir o sol. Tem coisa mais gostosa do que sentir o sol, e agora a gente tá entrando, né? Exceto a Marcela que tá lá do outro lado, mas a gente tá aqui com o sol de inverno, aliás, não é inverno ainda, é sol de outono, mas ele é um sol
Ele não queima mais tanto. E ele parece que abraça a gente quando você está exposto ao sol. É a gente se permitir um pouco dessas sensações táteis, né? Até, por exemplo, deitar na cama e sentir o lençol, sentir o travesseiro, né? Sentir aquela mantinha que está ali nos aquecendo. Né? Essas coisas assim simples que no dia a dia, às vezes, a gente não dá tanta importância, mas que nesse momento é um despertar para novos sentidos, né? E a partir daí criar, né, mecanismos para a gente se ativar para essas coisas. Acho que a partir disso a gente começa a ter novos sentidos de vida. Tem até uns vídeos agora que o pessoal tá fazendo, chama de satisfatório. Não sei se você já viu. Que é justamente a sensação através da visão, você visualiza uma espuma sendo formada. Mas aí você conhece, né, a sensação da espuma. Então você... O meu filho assiste muito isso. Ele coloca, às vezes, para dormir, alguns barulhinhos, assim, sabe? Que é essa coisa da sensibilidade mesmo, né? Que a gente está falando, né? É de um jeito um pouco diferente, mas é isso aí, né? A Marcela tá falando que lá agora é verão. Eles estão na primavera e ainda tá frio, né? Daqui a pouquinho ela vai experimentar, né, Marcela? O verão, e aí vai ser um pouco diferente, né? A gente tá indo pro frio, quer dizer que a gente vai precisar mais do abraço ainda. Sim, mais do que nunca. A gente vai precisar do famoso cobertor de orelha. Né? Estamos entrando na era da necessidade do abraço, de ficar agarradinho, de dormir de conchinha. Não briga mais, não tem mais briga agora, né? O quê? Porque tá frio, tem que dormir agarrado. Agora eu tenho que dormir agarrado, não tem jeito. Se o outro não for do toque, vai ter que aprender a ser. Você tinha falado do conforto também da moda sensível e da maturidade, né? Você falou que ia colocar um pouquinho sobre isso. Não, é porque eu acho que o idoso, ele vai buscando aquilo que realmente faz sentido, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Aquilo que, pro idoso, o parecer pouco importa. O que importa é o ser, né? Pelo menos a maioria dos que eu convivo, eles vão me ensinando isso, né? Que é o que faz, é o que realmente tem significado para ele, é o que tem sentido, é que ele quer adquirir, é o que ele tem contato. Ele não tem amizade por ter mais, ele não escolhe roupa por ter, ele só escolhe aquela que é confortável, aquela que é agradável de vestir, né? E eu acho que se a gente puder aprender, antes de ser idoso, a fazer esse tipo de escolha, a gente vai ter uma vida ainda, muita vida boa para experimentar, né, com essa experiência que eles têm, né? Eu acho que a gente vai sentir, né? Oi? Mais tempo para sentir, né? A gente vai ter exatamente mais tempo para sentir. Eu acho que eu sou uma felizarda por conviver com idosos justamente por isso, porque eles me ensinam e eu falo assim, que legal, eu tenho 40 anos, vamos falar que é com 60, que é a terceira idade, quer dizer que se eu for igual a eles a partir dos 40, olha que lucro que eu tenho, olha que plus. Né? Eu vou viver até 120, quer dizer que eu tenho 80 anos para desfrutar de uma vida plena e uma vida que eu possa ser, totalmente ser, ao invés de parecer. Isso é maravilhoso, não é? A gente aprende, então, o quanto antes essas coisas, né? Exato. Com menos prescrição e com mais liberdade de ser, né? Menos restrição e menos prescrição, né? Com certeza. Bom, a gente já deve estar finalizando aqui o nosso tempo. Daqui a pouquinho o Instagram deve derrubar a gente. Verdade. O que a gente deixa de dica para o pessoal? O que a gente... Alguma orientação? Eu tenho uma frase muito boba, que eu até tinha lido para você, que eu vou ler. É do Hermann Hesse, é um escritor alemão, que eu tenho lido alguns livros dele e gostado muito, que diz o seguinte: um ser humano só cumpre o seu dever quando tenta aperfeiçoar os dotes que a natureza lhe deu. É muito simples a frase, mas ela quer dizer o quê? Se a gente aprimorar o que é mais próprio do humano, mais a gente vai se aperfeiçoar. Então, se a gente tem um sentido tátil distribuído de forma tão linda como ela é, nós precisamos então se atentar para esse tipo de informação que é chegado até nós o tempo inteiro, não é? Sim. Assim como os outros sentidos que a gente vai discutir depois, né? Não só o tátil, né? Aí vai vir o visual, o auditivo e por aí vai, né? O simples é o mais bonito, né? A beleza tá sempre no mais simples, né? No mais simples, que a gente possa se despertar para isso neste momento, né? Observando, sentindo,
dormindo, fechando o olho às vezes para poder sentir melhor, lendo. Eu acho que são várias experiências que a gente pode se oportunizar para despertar essa sensibilidade, né? A gente vê isso na literatura, nos filmes, na música, né? Como a gente está falando de toque, a gente pode tentar experimentar isso nas coisas que nós tocamos, numa cadeira que a gente senta que é confortável, colocar os pés no chão, seja de meia ou seja descalço, né? Sentir a água do chuveiro quentinha caindo nas costas, a toalha que abraça o roupão, a camisola que a gente veste. Acho que é tudo isso. E fica aí essa dica para que as pessoas possam parar para pensar durante a semana na experimentação das sensações táteis, né? E a experiência do próprio corpo também, né? Porque de tanto a gente lidar com as ferramentas tecnológicas e a própria maquiagem de cobrir as coisas, né? De esconder as coisas, a gente tem que tocar, se permitir entender que a gente é ser humano e que a nossa pele ela tem uma textura própria. Exato. Né? Cada parte é você. É o resultado de como você se alimentou, do sol que você tomou, de todas as coisas que você viveu. E isso vai acontecendo com o tempo. E é o tempo das marcas. Exato. Eu gosto disso que você fala sem maquiagem, né? É tempo da gente se desnudar, né? Da gente sentir na pele, sentir literalmente na pele tudo que tá vindo. E aí esse sentir na pele, às vezes, é sentir as dores também, né? A gente tem mania de omitir tudo, né? Eu não posso sentir, eu não posso chorar, eu não posso dizer que eu tô mal. É tempo de sentir, né? É tempo de sentir tudo que tá vindo para sentir. Eu acho que é só assim que a gente consegue ser transformado. Isso é próprio do humano, que é o que Hermann Hesse disse, né? Então, que a gente possa sentir as dores, mas não é para ficar nas dores, não. A gente sente, interpreta, entende, né? Eu acredito que até na dor, ela tem beleza. Claro, porque a dor, assim como a crise, ela vem para talhar, sabe? Ela vem para tirar as rebarbas, ela vem para dar um toque. Isso aqui precisa ser mexido. Se não passar uma ventania, às vezes você esquece de varrer a casa. Exato. É uma forma de estar lapidando a gente, né? A gente está sendo... para a gente deixar de ser pedra e virar diamante, né? Exatamente. Para ter dá luz. Dá muito trabalho lapidar. Dá. E machuca mesmo, né? Machuca, mas viver é isso, né? Não existe certo e errado. A gente tem que viver, né? Não existe receita, né? Vai lá, chora o que tiver que chorar. Terminou de chorar, respira fundo, toca alguma coisa que você gosta, seja uma roupa, seja uma cadeira, seja o pé no chão, seja o outro, aquele que vive com você. Exato. E, como a gente falou, a textura da pele é muito diferente, né, para criança, para o idoso, para o homem, para a mulher, pode ter muitas diferenças que você pode se descobrir nisso. Exato. É tempo da gente descobrir. Quando eu fui escrever sobre o abraço esses dias, escrevi motivada pela nossa conversa, eu lembrei de uma coisa muito simples, que eu durmo me abraçando. Eu durmo assim, ó, sabe? É que não dá para fazer aqui, mas eu durmo assim, ó. Igual grávida, assim, quando faz assim, aquela coisa de urso. É como eu me abraço para dormir. Então, assim, né, não tem não tem nenhuma explicação, mas é só um jeito confortável, né? Mas é legal quando a gente sai da cena e a gente se vê e a gente começa a perceber, isso amplifica a nossa consciência, né? Então, a gente precisa de olhar pra gente mesmo, pra gente ter uma nova percepção sobre nós mesmos, não é? Na semana que vem a gente vai falar sobre a visão. E aí a gente vai perceber, já vou dar um spoiler aqui, que o cinema utiliza para essa sensação, que é o prolongamento do tempo. Ótimo. Quando tem uma cena assim bem que você precisa degustar, que você precisa sentir aquela cena, pode perceber que ela dá aquela parada no tempo e fica, às vezes, minutos mostrando uma coisa que é tão rápida, acontece tão rapidamente. A gente chama isso de evento estético na cinema. E é quando acontece alguma coisa que é como se parasse mesmo o tempo e o espaço se transportasse para um outro espaço, né? A gente chama isso de um evento estético. Muito bom, muito bom. E esse sistema visual, né, é um dos que a gente mais usa e é mais explorado, né? Então acho que a gente vai ter muita conversa boa, né, para muita troca interessante aí para a próxima semana, não é? E o pessoal deixa perguntas também, a gente vai responder com calma. Tem muita coisa que a gente poderia falar, mas tem muito termo técnico também, né? Eu queria agradecer. Você acaba de ouvir Consentidos, um diálogo sobre sensibilidade gravado ao vivo com a participação de nossos seguidores que são, antes de tudo, nossos amigos.
No encerramento deste episódio, tivemos a grata surpresa de receber o depoimento que nos encheu o coração de alegria. E como acreditamos que coisas boas devem ser compartilhadas, ouçam conosco e até semana que vem. Eu assisti o Consentidos agora, na minha manhãzinha de sábado. Tive uma semana bem conturbada. Estou tendo, né, desde que começou essa quarentena aí, umas sintomas de crise de ansiedade aí bem grande não, bem leves, mas que estão me fazendo bem mal, assim. Estão me consumindo bastante, me incomodando bastante. Mas eu adorei, parabéns, o conteúdo é maravilhoso, vocês foram muito boas, nos temas em que abordaram, que escolheram. E eu me vi todinha por completo nessa conversa de vocês. Parece que vocês estavam falando de mim a todo momento, parece que vocês estavam me descrevendo, e eu sou uma pessoa que eu falo que ela até citou um índio também, né, para identificar mais ainda. Mas eu sou uma pessoa que eu falo que eu sou índio, que eu amo estar descalça, como ela disse, e por mim eu mandaria descalça na vida, na rua. Adoro pisar na grama. Eu chego em casa, a primeira coisa que eu gosto é tirar o sapato também, é pisar no chão. Eu fico descalça em casa. Não gosto de chinelo, gosto, mas eu prefiro andar descalço dentro de casa. A minha relação com o chão é muito grande. Eu sou aquele tipo de pessoa que dá bom dia pro sol, que ama sentir o sol na pele. Eu tenho alguma coisa comigo que eu não sei o que que é, que todo dia de manhã, quando eu pego a Anhanguera, que eu pego a saída para Cajamar, é uma visão do céu que dá, assim, num espaço da saída, em que me dá uma paz tão grande quando eu olho para aquele céu, assim, que às vezes me toca, me dá vontade de chorar, estou emocionada que eu fico, assim. Então, é o momento em que eu sinto, parece que o abraçar de Deus em mim, sabe? Olhar o céu, assim. Existem alguns desenhos de nuvens, de céu, e que eu vou procurar uma foto e eu te mostro pra você ver. Que quando aquele céu tá lá, parece que Deus tá falando assim, hoje seu dia vai ser perfeito, sabe? Então eu sinto uma energia muito grande vindo do céu, muito. Então eu amo o sol, eu amo a lua, eu sou apaixonada, aquela pessoa que para pra tirar foto, sabe? Mesmo que não apareça nada. Mas eu amo a brisa, eu amo o céu. Eu amo toda essa parte de natureza. Eu tenho essa sensação com banho, de deixar a água correr no corpo, água quente bater, de se sentir abraçada com banho. De que o creme, para mim, passar creme não é uma coisa de hidratação só, é uma coisa de você sentir a cada parte que você passa. Ai, aqui não passei. Ai, aqui, nossa, essa gordurinha já não estava aqui, né? Vamos dar um jeito. Que jeito que eu dou? Comendo, porque eu sou ansiosa. Mas, enfim, de cada parte, esse tato aí, eu sinto muita falta hoje, por exemplo, do abraço. Eu amo abraçar. Amo, todo mundo no serviço fala, meu Deus do céu, como tá sendo pra você? Pra mim tá sendo muito ruim. O toque meu é muito importante. Eu preciso tocar nas pessoas, eu preciso tocar nas coisas. Eu, com essa coisa que a gente tá vivendo, que nem no corrimão a gente toca. Então, eu não sei, eu tenho essa coisa que eu preciso pegar, sabe? No mercado, você vai na prateleira, você tá vendo o que que é, mas você precisa pegar na mão. Então, eu tô sofrendo muito com essa parte, assim, de toque, de tato mesmo. A bucha no banho, meu Deus do céu, eu amo bucha no banho, não tenho bucha no banho. Toda hora eu falo, Igor, a gente precisa comprar uma bucha. A gente sai e esquece de comprar. Mas eu sou apaixonada, eu preciso de uma bucha no banho. É... Que mais que eu anotei aqui? Abraçar árvore, amo abraçar árvore, Jailma, adoro, eu sou esse tipo de pessoa, louca, retardada. Eu adoro pôr sonzinho de natureza para relaxar. Eu tenho essa coisa assim com o sapato que vocês estavam falando, de conforto que você falou, de salto, de ficar com os dedos apertados, enfim. Tem um mês que eu voltei a trabalhar na empresa mesma, né? E desses dias todos, a não ser botinha no frio, assim, mas
Sapato de salto, escarpame, eu não fui um dia de salto, nem de Anabela, de nada. É sapatilha ou botinha, sabe? Então eu acho que a gente tá buscando mesmo por essa parte, tipo, eu preciso estar lá. Não me interessa se eu tô bonita ou não, eu preciso estar lá, eu preciso estar confortável, né? Então, me representou demais. Parabéns, eu amei. Como é que eu faço pra compartilhar?